Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sempre é legal estar aqui, falar sobre Espiritismo, sobre Jesus e orarmos juntos. Por isso vamos fechar os olhos e fechar a nossa mente para o mundo físico e procurarmos dentro da nossa consciência o contato com Deus, com o nosso querido Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de fazermos esta ligação através da nossa própria consciência, pedindo a cada um, segundo a sua necessidade, segundo a sua vontade, segundo o merecimento e a misericórdia do Pai, neste momento, energias para seguirmos em frente no nosso presente, nas nossas atribulações da reencarnação, e que possamos continuar e persistir na fé cristã espírita, Pai, para enfrentarmos as oscilações da transição planetária, que são bastante vigorosas neste momento, mas importante que tenhamos coragem. Que seja feita a tua vontade, esteja entre nós, Senhor Jesus, e que assim seja. Para falar sobre isso, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como se fez desde o início, por acaso mesmo, e apareceu "A fé transporta montanhas". Eu vou ler dois trechos aqui para conversar um pouquinho sobre isso, tá? Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproxima e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: "Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar." Jesus respondeu dizendo: "Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vou sofrer? Trazei-me aqui este menino." E tendo Jesus ameaçado o demônio, este sai do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: "Por que não podemos nós outros expulsar este demônio?" Respondeu-lhes Jesus: "Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível." Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, é do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias, depois aqui, interpretações psicográficas, né, que o Allan Kardec colocou no Evangelho, e que é sempre bom a gente renovar, porque a gente esquece. Né? A gente esquece justamente por causa das influências espirituais e da nossa própria auto-influência, né, que começa a dar imediatismo à vontade de Deus e começa a tornar os nossos problemas, né, cada vez maiores e a nossa fé menor. Isso é natural dessa nossa encarnação turbulenta que nós estamos vivendo, com sentidos de valores invertidos, não é? Onde a felicidade é somente confundida com prazer e não com crescimento. Estava ouvindo isso hoje de uma filósofa bem interessante da Nova Acrópole. Então, a explicação aqui do Evangelho, que é do capítulo 19, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas, como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé
não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então aqui só para lembrar, eu vou voltar aqui, o que nos lembra muito bem, né, o que nós estamos vivendo hoje, que todo mundo tem opinião para tudo, e que todo mundo se fundamentaliza numa direção, todo mundo acha que sabe tudo, né, principalmente quem está começando a reencarnação, esquecendo de que nós temos todos os sentimentos ainda presos dentro de nós, o orgulho, a vaidade, os interesses materiais, o egoísmo, como tentações mesmo, que podem, né, nos criar armadilhas logo ali na frente, sendo espírita ou não. E o espírita tem um pouco mais dessa visão, porque nos dá a cultura de que a vida continua, e de que os nossos irmãozinhos encarnados ou desencarnados podem influenciar direto ou indiretamente no nosso destino, como é o caso do garoto aqui que estava obsidiado, né? Nós também não estamos livres. Se Jesus, que era puro e tinha inimigos no plano astral que não queriam, né, o avanço do bem, o alcance da luz no nosso planeta, nós que estamos aqui corrigindo as nossas energias no mundo de provas e expiações para encontrarmos a liberdade espiritual. É certo que temos, né, série de problemas com a família, problemas financeiros, econômicos, problemas diversos que testam a nossa moral, a nossa fé e nos fazem vacilar, né? Porque nós não temos, infelizmente, a disciplina que tinha o Divaldo Franco, o Chico Xavier, de orar profundamente, como fazem, né, aqueles que têm uma fé maior, e se dedicar cotidianamente, pelo menos um tempo, né, necessário para equilibrar as nossas energias. Nós rezamos, claro, mas a gente vem aqui na Casa Espírita e reza, faz aquela oração rápida às vezes, né, antes de dormir, às vezes nem termina a oração, já está dormindo. Quando levanta, faz a oração, já pisa, né, no braseiro e já sai resolvendo coisas, sendo que isso tudo faz com que a gente não tenha o aprofundamento do sentimento de fé que é preciso ter como meditação, né? Sem fugir da vida moderna, que é essa que nós estamos vivendo. Mesmo que a gente não esteja nos aviões, nas naves, no ônibus, já dá para ver que a vida é uma correria, né? Só olhar para a avenida a gente já vê, né, o quanto as pessoas estão correndo para cima e para baixo, andando em círculos muitas vezes, numa conquista que vai passar muito rapidamente, assim como o tempo passa tão rápido que já é quase Natal novamente, né? Já estamos na metade do mês de novembro, né? Hoje é dia 19 de novembro, e portanto, lembrando, né, que neste dia 20 é um dia importante para o Brasil, que é o Dia da Consciência Negra, que foi, né, estabelecido como feriado, como resgate histórico também das nossas ações escravagistas do passado. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão por causa de pressões internacionais que a princesa Isabel assinou, né? E mesmo assim havia, né, o tráfico negreiro muito forte e não se deu condições para que aqueles que foram libertados, não é, tivessem uma vida digna, e muitos ficaram trabalhando nas fazendas, sendo inclusive, né, maltratados, o que virou muitas vinganças, inclusive no astral. Um dos karmas do Brasil é justamente esse, né, que foi um grave, né, sentimento de orgulho que as pessoas tiveram, fazendo mal às outras pessoas, né, humanas, por causa de uma cor, né, externa, né? Sendo que a alma é pura, não tem cor. A gente pode ser qualquer sobrenome, qualquer sexo, qualquer cor, né? Somos todos filhos de Deus. Então esse resgate histórico lembra também as obsessões, porque nem todos perdoaram, né? Aqueles irmãozinhos que estavam em condição de escravidão lá no passado, né? E o Espiritismo surgiu um pouquinho antes, né, dessa em 1850, a abolição da escravatura foi em 1888, né? Dia 13 de maio, né? Então, quer dizer, não faz muito tempo, não deu tempo ainda, por exemplo, né, do capitão do mato e reencarnar, né, junto com os escravos que ele torturou, com as mulheres que ele fez mal, e os donos de fazenda também, né, e assim por diante. Então nós vemos
muita posição contrária acontecendo, muito sofrimento devido à falta do perdão acontecer ainda hoje e essas obsessões. Aqui, nesse caso, este menino que se lançava no fogo e se lançava na água, que os apóstolos não tiveram suficiente coragem para curar, e disse Jesus porque eles não tiveram fé, era um inimigo deste garoto que estava lá, mas a falta de fé dos pais e do garoto, né, que era ainda uma criança, mas acabava gerando um dos mais comuns problemas que o Espiritismo explica, que é a obsessão. A fascinação, a obsessão simples, não é? As obsessões mais profundas, a possessão, que não se trata nada de feitiçaria, não se trata nada, é um poder psiquiátrico que nós temos de influenciar a vida do outro e o outro na nossa. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, seja, né, quando eu quero dominar numa relação tóxica por ciúmes a liberdade da outra pessoa, qual tem uma relação, seja esposa, esposo, seja filho, quando eu quero que aquela pessoa se comporte exatamente como eu quero, quando eu uso a minha energia para restringir a liberdade do outro, como foi a escravidão, né, também, eu estou criando problemas, né, eu estou fazendo mal, porque é o contrário da oração. A oração é quando eu peço que Deus me proteja, que o outro receba a mesma bênção que eu estou recebendo. E isso me dá, portanto, paz e me dá coragem e me dá persistência para entender que ainda não estamos num mundo puro, nem regenerado, né? Nem começou ainda, né, o processo de regeneração total. Quem encontrou o Espiritismo feliz se faz se tiver fé do tamanho do grão de mostarda até os últimos dias da nossa encarnação. Não é os últimos dias da Terra, porque a Terra ainda vai viver muito tempo. Apesar de as pessoas acharem que não, né? Nós estamos também no momento da COP30 no Brasil. É importante falar que nós estamos, sim, esgotando os recursos materiais por causa da mesma questão que está escrita aqui, né? Os interesses materiais. A transição energética do petróleo é muito lenta por causa do dinheiro que envolve, né, e do poder político que tem em torno, né, dessa energia. E os planetas, eles são classificados, né, no seu nível de evolução da maneira como se usa a energia que vem de Deus, como nós usamos sem desperdiçar o tempo, nosso poder material, os fluidos que nós recebemos, que são energias, as células que nós temos, que faz parte da natureza, o oxigênio que nós temos. E cada árvorezinha, cada planta que nós plantamos também colabora para o planeta. Mas, inevitavelmente, né, mesmo que o aquecimento global não tenha mais como ser diminuído através de um acordo político, porque as pessoas não estão interessadas neste acordo político, é somente, né, como diz o ditado, para inglês ver, né, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, não é isso que vai mudar. Os humoristas falam, né, que os políticos se reuniram para mudar a temperatura do planeta como se fosse um controle do ar-condicionado. Agora nós queremos menos 2 graus, né? Só que se não mudarem as guerras, se não mudarem, né, o sentimento de agressividade que nós temos domésticos, em pequena escala, e que viram um efeito borboleta no planeta todo, nós somos como aquela pequena brisa que vira um tufão, como aconteceu no Paraná, como aconteceu em outros lugares. Mas não é só isso. Já está escrito a mudança, né, do eixo da Terra por João Evangelista, para ficarmos dentro daquilo que está, né, nos princípios da Federação Espírita, que é o Apocalipse, que está no Evangelho. Aos 90 e tantos anos, 95, João Evangelista recebeu mediunicamente, né, transportado para o plano espiritual, a visão do que estaria acontecendo na transição planetária. Quando ele disse que as estrelas mudariam e cairiam do firmamento, é porque ele viu a mudança do eixo da Terra. As Três Marias que a gente vê, por exemplo, vai mudar um pouco, vai mudar, porque essa mudança, ela é renovação. A morte física não é do planeta agora. O que nós vivemos, ela é da lei da vida. Nós nascemos, vivemos, reencarnamos. Eu sempre falo aqui, né? Falei para minha mãe agora, eu tenho medo de ficar velho, né? Apesar de eu ter 56 anos, já não ser mais um guri, mas eu tenho medo, né? Eu acho que esse medo nos mantém, né, vivos, né? Eu acho que encarnados, eu acho que é justo, né? Porque é o orgulho que nos faz sentir medo, né? Mas eu não sei, né? Será que eu semeei o suficiente, né, bem para ter o acolhimento, né, na idade mais frágil do nosso corpo físico, que talvez seja essa a função da velhice,
Mas o planeta Terra não é um planeta velho, é um planeta jovem. E por ser um planeta jovem, o que acontece com a mudança do eixo da Terra é que os polos vão derretendo, os mares vão subindo, outros polos surgirão, porque vai virar uma bolinha girando no universo em torno do Sol, por determinação de Deus. Apesar de nós ainda sermos ingratos com as terras que nós estamos tornando inférteis por causa do petróleo, por as águas poluídas, o mar poluído, os polos reservam energias milenares e serão as novas terras férteis. E Deus nos dará novas oportunidades sempre que estivermos, de acordo com a lei do bem, e nos dará também disciplina mais rígida e também oportunidades quando estivermos ao contrário da sua vontade, agindo na direção do erro, agindo na falta de fé, como disse aqui, Jesus, quando criticou a incredulidade dos apóstolos, com amor, é claro, e criticou também a incredulidade que foi incapaz de tirar aquele obsessor daquela criatura, daquela criança, chamando de raça incrédula, perversa mesmo, porque são as nossas baixas vibrações que permitem a influência do mal na gente. É a nossa falta de esperança de que o bem vai vencer o mal, e o bem, por mais aparência de fraqueza que ele tenha, porque ele é sereno e a presença de Deus é mansa e misericordiosa, sempre navega como a água para o rumo dos grandes rios desde a sua nascente. Deus é sereno, é discreto, é amor, e se nos dá o livre-arbítrio desta transformação, e materialmente jamais o espírita vai poder chegar a uma tribuna política e falar o que nós estamos falando aqui abertamente, porque está na cultura espírita, senão se considerará infantil, ficcional. Filosoficamente falando, eles dirão que isso não está comprovado cientificamente, que os espíritas são criaturas ingênuas e que não sabem o que estão dizendo e que acreditam nessa imortalidade da alma e nos hospitais espirituais e nas colônias espirituais criadas pela mente como se fosse um consolo, fantasioso da nossa parte, quando é a realidade mais simples e amorosa que Deus poderia nos dar para que todos entendam, para que não fique misturada com toda a verborragia dos grandes intelectuais que dificultam o verbo para ganhar celebridade e serem então chamados de doutores da lei, e doutores da lei que passam a dominar as consciências pelo poder de se considerarem exclusivos no contato com Deus e com os santos e com os sacerdotes e com os profetas, mas sem colocar a luz para todos. O Espiritismo trouxe novamente o amor de Jesus, é o retorno amplo da vibração de Jesus, mesmo que até ele possa vir a aparecer espiritualmente novamente, não se sabe agora como seria uma possível aparição de Jesus no planeta. Não saberíamos dizer se ele é encarnado ou se ele apareceria como apareceu para os apóstolos, provavelmente espiritualmente, mas a sua vibração nunca nos abandonou. No momento em que ele saiu do corpo após a crucificação, como qualquer espírito de luz, ele já estava ativo no plano espiritual e já estava governando a necessidade de levar aquelas sombras que estavam achando que eliminaram o processo de transformação do planeta e que o mal havia vencido naquele momento, governando aqueles espíritos maus, lançando as trevas, os criadores deste mal, e prendendo nos abismos mesmo dos planos astrais inferiores aqueles que tinham uma mente mais poderosa. E isso também está nos evangelhos tradicionais. O João Evangelista falou isso muito claramente, que Jesus foi aos infernos, como se diz, e avisou: vocês terão mais 2000 anos. Depois disso, vão ser colocados numa outra dimensão. Então, parece tudo isso muito em desacordo com a necessidade de simplesmente colocarmos a fé singela como a rosa, como a flor que nasce, e esperarmos pacificamente como ovelhas, ignorando o que está por trás de tudo aquilo que nos mantém a paz, uma série de tempestades acontecendo e coordenadas por Deus. Nós temos hoje maturidade para saber que sim, que o universo é tempestade e bonança,
que o universo, né, a própria Terra, no início, como está no livro A Gênesis, do Allan Kardec, escrita e descrita, né, não foram só 7 dias, mas foram períodos geológicos que os cientistas não acreditam na Bíblia justamente por causa da sua metáfora, né, de dizer que em 7 dias Deus criou e no último dia descansou, em 5 dias e assim por diante, né? E criou o Domingão do Faustão depois, né, para todo mundo ficar alienado, né? Mas na verdade foram eras, né? O Sol, uma massa se desprendeu do Sol, tudo coordenado por mente de espíritos criadores. No livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, se fala de uma reunião de espíritos como de Jesus e de sua categoria 4 bilhões de anos antes da nossa Terra esfriar, já decidindo os rumos do planeta, 4 bilhões de anos, né? Então não nos surpreendamos que já é Natal de novo e que o tempo passou muito rápido, porque na verdade nós achamos que nunca passa, né? Porque nós só temos o presente. Nós só temos o presente, né? Talvez, eu não sei se é normal para todo mundo, mas eu sinto, claro, nostalgia da adolescência. Daqui a pouco a gente começa a sentir nostalgia da década que passou, né? Nos 30 sente dos 20, nos 40 sente dos 30, e assim nós vamos indo até desencarnarmos. E recomeçarmos e deixarmos, né, para trás sentimentos ou arrasados pelo ódio, que terá que ser curado, né, porque a gente não sairá do vale de lágrimas e sofrimentos até que paguemos o último centavo de desamor que nós deixamos semeado no coração do outro, ou da outra pessoa, né, mas entendendo que esta amplitude de consciência que bota o microcosmos, o pequeno, esse pequeno momento aqui nessa pequena sala, que se amplia das paredes pelo mundo espiritual, com a presença do mundo espiritual, com a presença dos irmãos que a gente não consegue visualizar porque não temos a evidência, mas podemos pressentir pela intuição, que é repleta de sabedoria do plano de luz, que nos permite trazer um pouco da materialização da palavra de Deus e de Jesus nos momentos de necessidade, de que nós acreditemos com mais vigor que a fé raciocinada nos leva à proteção, ao aconchego, ao acolhimento, ao amparo, quando nós buscamos, pela oração, nos entregar com humildade ao coração de Deus, nos dá a felicidade, nos dá a certeza de que nós vemos a mudança e sentimos a mudança claramente. Eu claramente sinto quando estou preso pela vibração negativa do dia a dia, o medo da rotina diária. Nós temos todos os dias, né, que ganhar o pão com o suor do nosso próprio rosto, e Jesus dizia que a cada dia baste o seu mal, ou seja, confiar no dia. Não adianta nós semearmos lá para um futuro distante questões econômicas, porque não sabemos o quanto isso vai, né, render de fruto para nós, se vamos desfrutar ou não, não sabemos se vamos chegar no Natal. Né? Nós não sabemos, fisicamente falando. Espiritualmente, sim. Mas pode acontecer qualquer coisa com a nossa reencarnação que nós não sabemos, porque é só Deus que sabe a hora, né? E sabe também a hora da coletividade. Então, quando isso nos angustia, porque não temos ainda o real valor daquela presença de Deus, uma pequena oração muda tanto, né? Que se tivermos uma fé pequenininha, nós vamos perceber que o humor imediatamente muda, né? Imediatamente muda. Mas cada um tem o seu hábito pessoal, e isso é justo que assim seja, porque se é cada um segundo as suas obras, cada um faz o seu próprio trabalho espiritual, cada um faz a sua própria higiene. Tem aquele que toma banho de manhã, de tarde, de noite. Tem aquele que toma banho todos os dias. Tem aquele que toma banho 2 vezes por semana. Tem aquele que toma banho, né, conforme a sua disponibilidade de água também. Tem aquele. Então, a oração, nós que não estamos em mosteiros, que não temos tempo para isso, que nós não podemos acordar às 5 da manhã, ficar ajoelhado rezando e cantando, e que vai ter alguém trabalhando para trazer a comida, e que temos que viver a vida cotidiana, cuidar dos idosos, cuidar das crianças, busca filho na escola, lava a louça, seca a louça e faz, né, limpa a casa e faz todas as coisas da vida normal. Trazemos na oração, às vezes sentado no sofá, 5 segundos, que seja de, por favor, me ajude, Deus me dê uma oração positiva, um estímulo, aquela rebeldia vai embora. E aquele irmãozinho que estava ali tentando, né, por rebeldia, seja ele, né, uma vítima do passado,
que ainda não encontrou o perdão, que esteja rodeando no plano astral, como estava aqui o inimigo do garotinho, né? Talvez também receba esta luz. É o caso do Divaldo Franco, que tinha um inimigo do tempo da França, onde eram ambos católicos, e este inimigo do Divaldo Franco, que ele apelidou de Máscara de Ferro, era muito forte mentalmente e conhecia os evangelhos na palma da mão. Não foi dito qual foi a desavença que eles tiveram, mas eles não acreditavam no Divaldo Franco. Por mais que o Divaldo Franco tivesse feito bem, com mais de 400 filhos já adotados, com a mansão do caminho já estabelecida, com toda a espiritualidade andando, ele também que provavelmente tenha liderado, né, a tentativa de suicídio do Divaldo Franco, né, que quase se jogou da ponte lá na Bahia, né? Enquanto Divaldo Franco não recebeu a mãe espiritual deste espírito, ele não tinha perdoado. Então veja bem, né? Influenciava o Divaldo, que tinha que suportar e superar as dificuldades, e quem vê aí ele contar as histórias viu que ele enfrentou muitas dificuldades mesmo, de chegar em lugares, né, de palestras, aonde faltava luz, caía uma tempestade, o carro se acidentava, o Raul Teixeira também. Então, só para contextualizar, porque para quem não lembra, não tinha mais espaço na Mansão do Caminho, não tinha mais espaço, tanto que, né, o colega de trabalho do Divaldo adotou uma parte dos filhos dele também, né? Acho que é Nivaldo, né, o nome dele, se não me engano, né? E aí o espírito disse para o Divaldo Franco: se você adotar esta menina, eu te perdoo, porque ela é minha mãe. E ele adotou. E recebeu o perdão. Mas por mais que nós tenhamos feito o bem, nós não sabemos o tanto de mal que nós fizemos, e portanto precisamos, né, de mais força. Se os apóstolos de Jesus, que viam Jesus curar, que viam Jesus levantar, né, as pessoas que não andavam mais, paralíticos comprovados, né? Não era esse paralítico que vai no INSS e depois sai, né, com a bengala na mão, né? Esses são golpistas, né? Mas eram paralíticos realmente, né, sôfregos, cegos, Jesus espiritualmente curando. Não conseguiram expulsar o espírito, né? E perguntaram depois para Jesus e disseram: vocês não tiveram fé suficiente, né? E Jesus conta em vários momentos que os apóstolos tiveram vacilos, né? Então veja bem, se nós víssemos aqui uma cura, né? O espiritismo não faz isso, né? Jamais fará, porque vai virar um charlatanismo total, né? Não é que não seja permitida a cura. Hoje elas são mais lentas, elas existem cirurgias astrais, existe o trabalho espiritual. Quando há necessidade do espírito continuar doente, ele vai continuar doente, porque ali ele está recebendo um tratamento. Jesus dizia que ele não veio para curar vasos ruins, né? Enfim, mas sim, não veio para curar o corpo, mas para curar o espírito. E ele dizia sempre que curava: vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Por isso que ele criticou todas essas questões aqui, os preconceitos da rotina. Quais são, né? Todos que nós podemos imaginar. O interesse material, ou seja, práticas ilícitas, né, de negócios que não são boa para todo mundo, né? Que nós vivemos uma economia onde quem é o esperto acha que fez um bom negócio, e vivemos justamente por isso num planeta de poucos bilhões de pessoas perto do universo, uma divisão de renda bem grande, né? Muito mais gente passando fome e morrendo de fome do que a real distribuição de renda, né? Não sabem o que fazem. Generais, por exemplo, nos países africanos, muitos deles milionários que roubaram dinheiro dos governos ditatoriais que fizeram, e as pessoas, né, todo dia a gente vê na TV pedindo, né, que são anjos voluntários mesmo, pedindo auxílio para dar comida, porque a caridade não vai enxergar a política, né? Então, tudo isso que atrasa o nosso progresso espiritual vai acabar. Mas nós temos que ter fé para atravessar esse momento, para que a gente também não se mergulhe nele, né, pelas tentações, como aconteceu quando o Espírito tentou Jesus, oferecendo o mundo para ele no deserto, e Jesus, não é sabendo que estava próximo ao Calvário, foi a meditar. E Jesus, que tinha toda a força de criar o planeta, sofria essas oscilações necessárias para se manter no rumo. Não que ele tivesse vacilo, mas ele precisava elevar aquela espiritualidade, então ele carregava o peso, né, do fardo da humanidade sobre seus ombros. É isso que quis dizer a metáfora, que ele pagou o preço dos nossos pecados, porque ele mergulhou no nosso astral inferior
e elevou o nosso astral inferior, em parte, para nos podermos nos desprender dos elos dessas obsessões, em grilhões entre nós uns com os outros, de uma humanidade realmente falida, né? No sentido do orgulho e da vaidade. E disse depois disso, né, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ou seja, né, se logo ali adiante, seja, né, esta criança que sofre e morre nos colos da mãe porque não tem leite, né, e morre de fome, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, que é o maior poderoso do mundo, serão, pela mesma lei universal, colocados na posição do universo ao qual merecem. Uns em resgate espiritual, outros numa ação do mal, porque não sabem aparentemente, né, o que fazem, não é que não foram avisados, é que são rebeldes e teimosos, raça incrédula e perversa, como disse Jesus, porque vida após vida ficam criando sombras até perderem a condição espiritual de estar num planeta belo e maravilhoso como a Terra, já maduro, num jardim já semeado, e terão que recomeçar, porque nenhuma ovelha se perderá. E se nenhuma ovelha se perderá, portanto, né, a reencarnação continua em outros planos também, para espíritos sofredores e que fazem o mal. Mas para concluir, eu gostaria de dizer isso tudo bem rapidamente, que este conhecimento que nós temos nos mostra a tamanha grandeza de Deus que às vezes nos causa um sentimento de insignificância. Talvez seja essa a causa que os apóstolos tinham por estar ao lado de Jesus, porque Jesus era tão grande que eles se sentiam tão pequenos perto de Jesus, por humildade, por reconhecerem a grandeza de Jesus, e reconhecendo-se a si mesmos, por humildade também, como errados em muitos casos, não é? Como um cobrador de impostos, não é? Como um incrédulo realmente, como outros que tinham dúvidas sobre o judaísmo e aquilo que Jesus trazia, como Santo Tomé, que não tinha muita certeza daquilo que ele estava vendo. Eles se sentiam tão tímidos na presença de Jesus que realmente tiveram essa dúvida com relação à espiritualidade. Então imagine nós, que quando lá estava Jesus, estávamos ao contrário, né? Nós éramos daqueles que estavam no Coliseu, na fila, para ver os cristãos morrendo comidos pelo leão. Senão a gente não estaria aqui. A gente não teria todos os problemas que a gente tem para enfrentar aqui. Ou a gente estava ali como funcionário corrupto, ali pegando a grana, né, cada vez mais, ou a gente estava cheio desses preconceitos, ou a gente passamos vida após vida, né, nessa teimosia, entregando o próximo em troca, né, de migalhas, e 2000 anos se passaram até que, de tanto sofrermos no astral, Jesus nos permitiu que encarnássemos e tivéssemos o contato com o Espiritismo e a felicidade de aceitá-lo. Né? Porque a gente vê aqui que o pessoal que vem aqui normalmente vem seguidamente, já conhece bem aquilo que nós estamos falando, e no plano espiritual também. Os nossos colegas espirituais, um dia a gente vai saber, mas a nossa turma espiritual que vem, não só os trabalhadores, são os mesmos também, vêm os novos e tal. Não vamos mistificar, né? Não quero, porque senão parece que ele está, né, tá dizendo, mas saibamos, né, porque isso está claro, que existem muitos espíritos aqui convivendo, aprendendo e ensinando também. E a escolha de tornar isso na prática presente, gradativa, é nossa. Então não nos intimidemos com a grandeza de Deus, com a grandeza do sistema. Não tenhamos, né, medo de sermos humildes, de sermos simples. Se o universo é infinito, se a COP está lá em Belém, que a gente nem conhece, né, tem gente do mundo inteiro lá e falando a COP isso, a gente nunca foi para a Amazônia, muitos foram, eu nunca fui. Não é? Então para nós a Amazônia é como se falasse da Lua, como, né, para muita gente que nunca foi. Então, é na televisão, existe mesmo, mas será que me afeta? Mas eu posso afetar o meu quintal, o meu jardim, a minha casa, o meu coração e recomeçar, porque é claro que a gente vai ainda cometer erros de incredulidade como os apóstolos cometeram. E Jesus perdoou, e Deus perdoou. Né? Não é a perfeição que ele nos pede, é a persistência. A persistência que vai aumentando o poder desta fé pequenininha, regar essa semente de mostarda, porque ela existe, para que ela se torne grande e a gente continue, né, então, a viver essa vida boa que Deus nos promete através de Jesus, que é a felicidade, mesmo que não seja imediata, mas num tempo ao qual veremos que a vontade de Deus é mais sábia que a nossa e, portanto, o importante não é dor ou prazer, mas crescer. E crescer para Deus é amar incondicionalmente, praticar a caridade, perdoar e recomeçar, né?
porque de vez em quando aquela erva daninha está maior do que a nossa humildade, que é o orgulho. A fé transporta montanhas, é o texto que nós conversamos. Eu espero que a gente tenha conseguido colaborar com o sentimento de espiritualidade que nos é proposto quando se ocupa o poder da oração e da palavra aqui junto a uma tribuna espírita que responsabiliza a nossa consciência, mas com a presença dos nossos irmãos também de luz, nós pedimos perdão por aquilo que não foi corretamente comentado e continuemos a estudar juntos, na alegria, no prazer de estarmos juntos aqui nesse momento, fechando os olhos mais uma vez, pedindo a Deus que nos proteja, que nos ilumine, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ampare, pedindo aos nossos anjos da guarda, nosso mentor espiritual, o nosso mais próximo de nós, que conhece bem as nossas fraquezas, que nos dê um pouquinho mais de tempo com a sua paciência e que continuemos sim a acreditar, porque a vida oferece alegria para quem ama. Que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, Senhor Deus, muito obrigado. Abençoa aqueles que aqui não puderam estar, o nosso planeta. Abençoa, Pai, amigos, inimigos, abençoa os hospitais, os presidiários, as pessoas que estão na solidão, as pessoas que têm medo. E te pedimos que também consigamos sentir, como Jesus sentiu, a glória da tua presença. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Obrigado.